A Nath é sobrinha da Flávia. Queria até que a Flávia tivesse feito essa apresentação, mas ela acabou descendo. Mas é uma menina de ouro. Eu estava até falando para ela, parece que só a gente que envelhece, né? Aí quando ela falou, nossa, estou com 33 anos, eu falei, nossa, está velhinha também, né? Mas uma bênção, né? Nós nos conhecemos há mais de 10 anos já, e aquilo que Deus tem feito através da vida dela é incrível. Hoje, ela e o Odair são pastores lá na França, na Nazareno, eu ia falar Lagoinha, na Nazareno Versalhes. Nazareno Versalhes, então uma bênção. E do mais ela vai contar para vocês, vai orar, que Deus abençoe, que seja um tempo precioso para nós. Amém, glória a Deus. É muito bom estar aqui. Mas está acabando, gente, para mim. As horas de ir embora estão chegando. Aí você fica triste porque está indo, mas você fica contente porque vai chegar na sua casa. Então é uma mistura de sentimentos. Mas eu quero louvar a Deus por estar aqui com vocês. E eu estava ali com a Fá conversando. Nem parece real as coisas que Deus tem feito a gente viver. E é mais ou menos assim mesmo que acontece. Nem vai parecer real quando Deus começar a realizar os cumprimentos da promessa dele na sua vida. Nem vai parecer que é você, porque é assim que o Papai do Céu faz com a gente. Ele investe pesado naquilo que ele acredita. E eu quero, já sem demora, abrir a palavra de Deus com você, porque tem muita coisa para falar, e eu espero, em nome de Jesus, conseguir falar tudo dentro do tempo aqui. Mas se eu não conseguir falar tudo, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando na sua vida, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 34. Essa aqui não é a minha voz, hein? Minha voz era a voz de sexta-feira. Essa aqui já é o final de tudo. Então você que está aí, tenha um pouco de paciência. Diz assim a palavra de Deus, Atos, capítulo 10, versículo 34. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Essa é a versão atualizada, mas eu gosto da versão que diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não age com parcialidade. E é muito lindo quando a gente entra dentro desse texto bíblico, porque você começa a entender que Deus sempre planejou o que vivemos hoje. E quando Deus fala comigo sobre esse texto, verdade é que eu nem tenho essa pregação escrita. Verdade é que nem deu tempo de passar para o papel. Porque quando Deus falou isso comigo, Ele começou a ministrar poderosamente no meu coração, que ficou registrado na minha cabeça, palavra por palavra. E eu comecei a escrever, e não deu tempo de terminar. Então a gente vai terminar junto essa mensagem, amém? Natiane, você não terminou porque não deu tempo? Não, é porque eu tenho um monte de mensagem incompleta. E eu te explico por quê. Porque quem completa é Ele. É incompleta porque eu não escrevi tudo, não. É incompleta porque a minha capacidade humana, ela jamais será capaz de contemplar a plenitude daquele que carrega e nos dá a palavra. Então eu estava lendo esse texto, e Deus começa a falar comigo sobre ele. E Deus me dá um tema para essa mensagem. Deus diz que existe alguém, e esse alguém nada mais, nada menos é do que Ele mesmo. E Ele diz que Ele é o construtor de histórias. Então o tema da mensagem para nós hoje, no dia de hoje, é o construtor de história.
E eu estava com o meu pai e eu comecei a falar um pouquinho com ele, porque o meu avô, ele era pedreiro e o meu pai é carpinteiro. Então, desde pequeno, eu e a Fá, nós crescemos no meio de construções. E o meu avô fazia lá o alicerce, enquanto o meu pai fazia as madeiras para construir a laje. Enquanto o meu avô preparava o alicerce, tinha o meu pai preparando as madeiras para a laje. E o que eu quero dizer com isso? É muito difícil ser um pedreiro, construir as coisas. É muito complicado ser um carpinteiro e realizar projetos. Engenheiros, arquitetos, vocês têm a minha admiração, porque é muito complicado essa questão de construção. Envolve cálculos perfeitos, envolve uma visão aonde não tem nada, um terreno. Eles vão lá e ele constrói. Vocês acabaram de ver um projeto lindo aqui. Eles vêm além. E Deus começa a ministrar no meu coração o papel do Espírito Santo. Ele é o facilitador na construção daquilo que Deus planeja em nós. Então eu comecei a olhar sobre essa questão de construção. E Deus disse para mim: mas não existe ninguém que constrói como eu construo, porque eu construo coisas únicas. Não existe projeto de Deus igual. A pessoa que constrói o Cristo Redentor, ela faz um marco na história do Rio de Janeiro. E o Cristo Redentor, eu não sei se ainda está, mas era uma das 7 maravilhas do mundo. Algo construído por mãos humanas. Deus disse para mim: mas eu sou o construtor perfeito. E é interessante que a profissão dele, enquanto ele está na terra, nós o conhecemos como o carpinteiro. Será que seria coincidência essa profissão? Ou será que ela apontava para um sinal? Qual sinal, Natiene? O sinal do construtor. Ele é construtor nas alturas e ele também é construtor aqui. Então eu quero falar rapidamente sobre a Bíblia e sobre como Deus vai construindo a história. Por exemplo, bonsoir. Est-ce que vous comprenez quelque chose que je parle aujourd'hui avec vous? Est-ce que c'est possible de comprendre la parole de Dieu à partir de la langue française? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mas e se eu falo em português, fica mais fácil, sim ou não? Abra a sua Bíblia comigo. Lá no primeiro capítulo. Que capítulo? Capítulo nenhum. Só tem um nome lá na sua Bíblia. Vamos lá. Faz assim, ó. Deve estar na segunda. Tem um nomezinho lá escrito. Traduzido em português. Por quem? Por João Ferreira de Almeida. Você só compreende o Evangelho hoje porque um dia o construtor de histórias pega João Ferreira de Almeida, lá na Holanda, vai atrás da história dele, vai lá na onde ele está. Ele fala português, ele compreende inglês e ele fala outros idiomas. E Deus coloca em seu coração um chamado. Que chamado? O chamado da tradução. E Deus começa a construir uma história linda. Uma história que não tem um capítulo na Bíblia. Uma história que sequer cita um versículo dele mesmo. Deus começa a construir uma história que contaria e facilitaria o envio da palavra a algumas nações que falam a língua portuguesa. Se eu pregar na França em português, eles tampouco compreenderiam. Mas já esqueci até o nome dele.
Deus levanta outro. Deus constrói uma história. E assim é. A Bíblia é traduzida. E pessoas se convertem. E pessoas o conhecem. Mas antes dele, a Bíblia é escrita em hebraico, aramaico e grego. Misericórdia, eu estudei isso no seminário de teologia. O delta já não era mais uma coisa da matemática, mas era uma letra que precisava ser compreendida dentro da gramática. Não, eu não falo grego. Desculpa decepcionar, tampouco falo hebraico. Mas a Bíblia foi escrita nesse idioma. Eu acho que só eu não falo. Mas alguém aqui não fala hebraico, nem grego, nem aramaico? Levanta a sua mão, por favor. Quem não levantou, fala, eu vou te chamar. O construtor de histórias. Aquele que se responsabiliza. Então, eu quero falar de algumas pessoas rapidamente, que você só conhece essas histórias por conta de João Ferreira de Almeida e alguns outros. Não vou entrar no detalhe. Mas você só conhece a história de Moisés e a construção da história dele. Porque um dia alguém em sua geração escutou o chamado de Deus e permitiu que Deus em seu tempo construísse a história que ele desejava. E Moisés então em seu tempo é levantado como um libertador. E Deus começa a construir a história de Moisés. Deus começa a revelar o seu poder, a sua autoridade. E nós conhecemos a história de Moisés, quando Deus diz: tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você pisa é santo. E Moisés obedece. Moisés olha para a sarça ardente e a sarça não se queimava. E aquilo foi suficiente para a construção da história de Moisés? Não. Deus continua falando com ele, Deus continua se revelando. E a construção da história de Moisés é realizada. Ele conduz o povo ao deserto, ele passa pelo Mar Vermelho. É com ele que o povo come da comida do céu. É com ele que o povo tem experiências que carnes são lançadas ao chão. É através da construção da história de Moisés que o povo tem uma esperança, que o povo sai da escravidão para a terra prometida. É através da construção que Deus realiza na história de Moisés que o povo continua andando. Mas é em Josué, como falamos aqui no Shine, que outra história começa a ser construída. A história de posse da terra. É em Josué que há uma nova construção de história. Da escravidão em Moisés à libertação. Em Josué da libertação à conquista. E eu poderia ficar no Antigo Testamento. Eu poderia falar de Daniel. Eu poderia falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu poderia falar do profeta Oséias. Eu poderia falar de Jeremias, Abacuque. Eu poderia falar do profeta Elias, aquele que foi levado aos céus e ninguém nunca mais viu. Eu poderia citar tantos nomes bíblicos. Eu poderia falar de Débora, como a pastora Ruth falou aqui. Eu poderia citar tantas construções. Mas eu quero pular para o Novo Testamento. Vem Maria. Ela só queria casar com José. Ela só queria uma família normal. Essa era a construção que ela tinha preparado para si. Construção ruim? Não. Mas não era a construção de Deus. Você pode construir muitas coisas, mas se você não construir com Deus, nada valerá a pena. Vem Maria.
E eu gosto do anjo Gabriel porque ele gosta de participar das histórias, das construções. Então Maria recebe a mensagem que ela traria ao mundo nada mais, nada menos do que o Salvador da minha vida e da tua vida. Então Maria dá à luz a Jesus Cristo, o Nazareno. Qual é a construção da história de Maria Natiene? A Bíblia vai dizer que ela é bem-aventurada e que não existe e não existirá na terra uma mulher como ela. Ela atingiu um nível ápice. Ela é para ser adorada? Não, mas ela é para te inspirar a ser melhor. Adorada não, adorado é um só, mas a Bíblia está cheia de inspirações. Então vem Jesus Cristo, o Nazareno. E quem estava aqui de manhã ouviu a pregação. Quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, algumas coisas acontecem. E rapidamente eu vou falar os pontos que eu falei aqui de manhã. Você é perdoado de seus pecados. No dia em que você aceitou Jesus, através da vida dele, da morte dele, da ressurreição dele, você aceitou a Jesus. Então o que acontece? Perdão de pecados, nome escrito no livro da vida, festa no céu em seu favor. Tudo no dia em que eu aceitei Jesus? Sim, tudo nesse dia. E muitas coisas vão acontecendo. O que mais que acontece? Salvação eterna. Mas o que acontece, Natiene? Dom. Que dom é esse? Descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 38. E recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós comemoramos o dia de Pentecostes, porque naquele dia o Espírito Santo desce. Pessoas se convertem. E eu chego nele, aquele que está no capítulo 10 do livro que acabamos de ler. Ele tinha uma ideia errada. Ele estava achando que a construção era só para o povo de Jerusalém. Então vem Deus, o construtor de histórias, pega a história de Pedro, e você conhece a história de Pedro, pescador de peixes. Deus diz: vem e te farei pescadores de homens. Vem, Pedro, e eu transformarei a construção da sua história. Ele assumiu a construção da sua história. O engenheiro pode errar o cálculo, o arquiteto pode falhar no plano, mas existe um Deus que arquiteta um plano perfeito. Qual era o plano perfeito? A salvação eterna. Já estava de bom tamanho para mim e para você, ser salvo e levado aos céus com Ele. Mas Ele não estava contente com isso. E Ele diz: não quero fazer sozinho. Vou construir histórias. Eu não vou só criar criaturas, eu tornarei filhos em projetos particulares. Vem o construtor de história e vai de encontro com Cornélio. Cornélio tem uma visão, Pedro tem outra visão. Oh, será que eu posso ouvir um glória a Deus? Ai, irmão, o meu coração está a ponto de sair pela boca. Porque quando eu vejo, quando eu percebo a ação
vivífica do Espírito Santo de Deus, em Atos 10, eu posso lhe dizer que Deus é perfeito, Ele não erra, Ele não atrasa, assim como diz em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, existe um tempo determinado por Deus. Que tempo é esse? O tempo Kairos, o tempo projetado lá no céu. A Bíblia diz que para Ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Esse é o tempo Kairos. E Ele vai continuar dizendo que existe outro tempo, um tempo determinado pelos homens. E tempo é esse, tempo chamado de Kairos. Olhamos o relógio, cronometramos se a pastora Natiene vai passar das 9 da noite. Não te preocupa não. Não viva o tempo Cronos, viva o tempo Kairos. É o tempo Kairos quem vai determinar a construção da história dele em sua vida e em minha vida. Vem Cornélio, recebe a palavra, recebe a mensagem. Vem Pedro. Como eu disse de manhã, Pedro é sanguíneo. Pedro não aceita as coisas de primeira. Pedro tem que ser convencido. Ah, irmã, eu sou igualzinha. Tamo junta. Eu argumento com Deus, irmão. Agora quem sou eu para argumentar com Ele? Parece até que não tem juízo a gente. Parece até que não sabe quem é Ele. A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. Aí a gente ainda tem coragem de olhar para o céu e dizer: Deus, está fazendo o que comigo? Como diz lá no Nordeste miserável, toma tempo de gente. Gente, quando eu venho para o Brasil, eu fico toda nordestina. Porque minha família é nordestina. Aí eu fico junto com eles e pego o sotaque, sabe? Aí quando eu volto, até parece falsidade. Eu fico falando meio paulista. A Fafá está dizendo assim para mim: bebe água que a sua voz já foi. Então dá um glória a Deus e aleluia. E vai glorificando o Senhor enquanto eu bebo água. Eu não terminei de beber água. Aleluia, Deus. Deu jeito aqui na garganta. Versículo 28 de Atos 10. Disse-lhes: vós bem sabeis. Isso é ele pregando para Cornélio. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito. Ei, perceba, não era apropriado. Pedro olha para Cornélio e para quem estava com ele e diz: não é apropriado. Não é apropriado a um homem judeu, porque ele era judeu, Cornélio, e o povo que estava ali não, a juntar-se ou a chegar-se a estrangeiros. Quer dizer então, peraí, Jesus veio da onde? Gente, da onde que nós, a história de Jesus? Jerusalém, Israel, é de lá que ele vem. Tu é israelense? Alguém aqui tem a nacionalidade israelense? Então nós somos todos estrangeiros, amém? Então não era apropriado que o evangelho fosse pregado para mim e para você. Não era. Mas vem Deus, o construtor de histórias, e ele diz: mas Deus mostrou-me que nenhum homem aqui é a humanidade, que ninguém chama-se comum ou imundo.
É por isso que lá no versículo 34 ele vai dizer: eu reconheço que Deus, ele fazia, mas em obediência ele reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Vem Deus, ano de 2008, encontra Natiene, olha para mim, presta atenção aqui. Vem Deus, o construtor de histórias, encontra uma menina perdida aos 16 anos de idade. Nada tinha, nada era, nada podia. Estrangeira para aqueles que consideravam o evangelho deles. Faz essa cara não, irmão. Às vezes a gente considera o evangelho nosso. Quando? Quando Natiene, Mateus 24 vai dizer: quando eles bateram a sua porta, e vocês não os vestiram, e vocês não deram comida, e nada fizeram. Quando Natiene, quando eles não ouviram, porque não tinha quem pregasse. Vem Deus, me encontra naquele dia, me resgata, me restaura. Fico endemoniada, depois de entregar a minha vida a Jesus, por uns 2 meses. Eu tinha alucinações. Uma vez o demônio disse que ia me matar. E eu tive muito medo, porque eu só tinha 16 anos. Eu não sabia que se eu dissesse, sai em nome de Jesus, ele sairia. A Fá nova convertida orava por mim, mas nós não entendíamos a gravidade do que estava acontecendo. Vem Deus, o construtor de histórias. Levanta uma irmã chamada Nadilene e uma tia minha chamada Jeane, e elas travam uma guerra com o inferno. A custo de quê? Em favor de quem? Por quê? Porque Deus era o construtor da história dessas mulheres. Então elas oram, elas expulsam o demônio. Dia após dia eu caio endemoniada, não importa o lugar, não importa a hora. Eu tinha alucinações, o medo me cercava e me paralisava. Até que um dia, vem Deus, o construtor de histórias, envia um pastor num culto de oração com as irmãs do Coque lá da Assembleia de Deus. Ele vem da Bahia, ele coloca a mão sobre a minha cabeça e ele diz: hoje, Deus diz, chega, basta, acabou. Levanto eu hoje você para as nações. Muitos ouvirão, muitos crerão em Deus, porque você aceitou aquilo que eu tenho para a sua vida. Ele disse: você não desistiu. Irmãos, eu confesso que eu subia para a igreja e eu tinha vergonha. Não para expor ninguém, mas eu lembro que uma vez os pastores ficaram conversando ao lado da igreja. A Fá é minha testemunha. E me deixaram endemoniada. Porque não importasse o que fazia, o demônio não saía. Eu descia a rua da minha casa endemoniada. A Fá grudada na minha mão. Ela orava e o demônio não ia embora.
Fizeram uma macumba, eu comi essa macumba, eu não sabia quando eu era criança. Minha mãe confirma a história. E a partir daquele dia, então, que aquele homem orou por mim, eu nunca mais fiquei endemoniada. E todas as pessoas que iam na igreja tinham uma profecia para me entregar, tinha algo para falar. Eu não ia na igreja para sair vazia. O Espírito Santo nos enchia, nos enchia, nos enchia, nos enchia de tal forma que nós saíamos da igreja. Você conhece a pastora Flávia do altar? Eu conheço ela do profundo e do escondido com o Senhor. Nós passávamos noites e noites orando. Você conhece o pastor Eduardo, talvez do altar somente. Eu conheço ele de um dia de oração, 24 horas, sem comer e sem beber, lendo a Bíblia. Vocês não estão sendo pastoreados por pessoas que não temem ao Senhor. Com temor e tremor do Senhor. Eu digo a vocês que muitas vezes nós chorávamos juntos. E não faz tanto tempo assim. Eu posso dizer que faz 5 anos que nós estávamos em uma sala, na minha casa, os 4, eu, meu esposo, a Fá e o Du. E nós chorávamos, dizendo: Deus, assume a construção da nossa história. E nós clamávamos e dizíamos: nada temos, nada podemos, mas queremos te servir. Sabe qual era o nosso maior sonho? Ainda é, mas com a internet facilitou. Era pregar. Era pregar. Era pregar. A gente descia a rua do Nova América, bairro onde crescemos, e a gente subia e descia com folhetos na mão. Gente, evangelismo raiz, sabe? Com folheto na mão, com cartazes abertos. E quem nos conhecia parava para prestar atenção, porque olhava para nós e dizia: quem foi? Quem foi? Quem foi que fez isso na vida delas? Gente, é muito para dizer e pouco tempo para falar. Vamos pular uns aninhos. Servíamos ao Senhor, ambos, como pastor, auxiliar, cada um em sua igreja. E Deus colocou em nós o desejo de sermos pastores titulares. Pensa. Para começar, nem linhagem sacerdotal, pastoral nós temos. E eu gosto muito de dizer isso, não menosprezando, acabei de falar bem do meu pai, do meu avô, não menosprezando. Mas quando nós olhamos a nossa história, nós não temos uma referência pastoral, uma referência cristã. Temos pessoas convertidas. E lembre-se da nossa família, porque a guerra é muito grande. A primeira vez que o meu pai me ouve pregar, passam 17 anos da minha conversão, sim. Meu pai me ouve pregar no dia 1º de junho do ano de 2025. Pela primeira vez, entra o meu pai numa igreja evangélica, sentado num banco. Ele olha para mim com os olhos lacrimejando, e ao sair do culto ele diz: Deus falou comigo. Eu demorei 17 anos. Eu demorei 17 anos. Quarta-feira, me ajuda aí, acho que foi dia 3, domingo, 2, 3, dia 4. Dia 4 de junho do ano de 2025,
está sentado pela segunda vez o meu pai em um banco, ouvindo a palavra, e do outro lado está nada mais, nada menos do que a minha mãe pela primeira vez. Pela primeira vez. Eu vou beber água. Eu vou beber a água. Vocês não sabem que o pregador espera o glória a Deus e aleluia para beber a água? Então, quando eu estiver falhando a voz, você dá glória a Deus e aleluia bem forte que eu volto para a água. Está lá minha mãe, meu pai. Eu não me lembro, na minha infância, de ver os meus pais juntos e o dia terminar sem briga. Mas em uma semana, eles são divorciados. Dorme um lá na sala, a minha mãe no quarto comigo. E em 7, 6 dias, não houve uma briga. O meu pai enchia a boca, rasgava o peito para dizer minha pastorinha. Gente, ele nem precisava dizer pastorinha. Ele já foi na igreja, ele não precisava fazer mais nada. Estão os dois, um de um lado, um do outro. E se cumpre algo que Deus disse para mim antes de pisar no Brasil. Eu ainda na França, Deus disse: colocarei o teu pai e tua mãe diante de você, e em uma mesma pregação eles serão ministrados, porque eu não sou filho do homem para mentir, e muito menos me arrependo das promessas que fiz. Lembro eu hoje a você que sou um Deus fiel e cumpro a minha palavra. Gente, podia assim, eu amo vocês de paixão. Me entendam bem. Eu já sinto parte da Lagoinha Campinas. Corta essa parte para a igreja do Nazareno não ficar com ciúmes. É Sumaré, mas é tudo junto, irmã. Fica com ciúmes não. Lagoinha, Sumaré, eu faço parte, sim ou não? Sim. Corta a parte aí de Lagoinha Campinas também. E se cumpre uma profecia de 17 anos atrás. Estou eu em França, querendo voltar para o Brasil. E Deus disse: você quer construir sua própria história? Tudo bem. Mas me permita ser o construtor da sua história. Eu não sei quantas vezes você tem assumido a construção da sua vida. E Deus te deu ferramentas para isso. Deus te deu intelecto. Deus te deu conhecimento. Deus te deu até autoridade, porque Ele diz, nós precisamos ter domínio sobre nós. Isso te ajuda e facilita a construir a sua história. Você não é inapto para fazê-la. Você pode construir a sua história muito bem. Mas quando vem, aleluia, quando chega Ele quem? Ele quem? O construtor de histórias. Quando Ele chega, Ele faz de João Ferreira de Almeida alguém extraordinário. Ele faz de Martinho Lutero alguém extraordinário. Nath, não sei quem é Martinho Lutero. Como uma boa instrutora que sou, deixo o dever de casa para você pesquisar.
Adoro quando tem dever de casa para fazer. Não é só na escola bíblica que eu deixo dever, não. No culto eu gosto também que a gente continue o culto em casa. Então Deus fala para mim, me permita. Eu venho para o Brasil para vender tudo. Carro, móveis. Alguns eu nem vendi, eu dei. E no dia 18 de março do ano de 2022, eu retorno para a França com uma palavra da irmã Nadilene. Ela disse, Deus tem umas surpresas para você. Surpresas boas e surpresas ruins. Porque não pense você que quando Deus assume a construção da sua história, todos os problemas desaparecerão como mágica. Chego eu, recebo uma notícia que me desestabiliza, me quebra por inteiro. Recebo uma notícia que me enche e me restaura. Fico com aquelas duas para equilibrar um pouquinho. Sabe como Paulo, que tinha um espinho na carne para dar uma equilibrada na construção da história? Foi mais ou menos assim. Essa igreja é obediente, eu gostei. Então Deus me dá a notícia, nos dá a notícia, que receberíamos as credenciais, porque a igreja do Nazareno é muito burocrática. Recebemos as credenciais na França. Passa-se anos. Servimos ao Senhor aquela igreja, sem qualquer interesse pelo título, sem qualquer interesse de se tornar pastor, não. Nós tínhamos um único desejo no coração, que aquela igreja não fosse fechada, que pessoas chegassem até ela. O nosso único desejo era que os 3 membros que estivessem ali, porque a igreja tinha apenas 3 membros, uma igreja de 43 anos, ao lado do Chateau, do Castelo de Versailles, prestes a ser fechada, igreja de templo próprio, que na Europa é quase que mais que um milagre. É tipo assim, a glória da segunda casa foi maior que a da primeira. É mais ou menos assim ter um templo próprio naquele lugar. Reuniões são feitas no ano de 2022. Eu não estava lá, mas me contaram que se levanta um homem chamado Joseph, pastor Joseph, superintendente da igreja do Nazareno na França. Ele se levanta e diz: Deus me deu uma palavra. O construtor de histórias chega diante do presidente Joseph e diz: não feche essa igreja. Tenho eu separado alguém, tenho eu ido de encontro com alguém. Esse alguém ainda não sabia, esse alguém muito menos tinha se assentado à mesa da reunião. E todos na mesa dizem: a igreja tem que ser fechada. É só gastos, não temos como pagar. O superintendente então assume as despesas. Ele compra a briga, ele compra a causa. O missionário da região diz: não dá, pastor, não tem como, não tem membro. Pegamos essas 3 pessoas, levamos para a igreja de Paris, cuidamos dela, mas precisamos fechar as portas da igreja. Mas vem Deus, o construtor de história, e diz: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Final de 2022, encontramos a igreja do Nazareno, começamos a congregar, começamos a servir ao Senhor. Ano de 2023, continuamos servindo, continuamos fazendo. Ano de 2024, estamos lá nós, servindo ao Senhor, já agora só na igreja de Versailles, porque antes servíamos também em outra igreja. Era culto de manhã para servir naquela igreja de Versailles, era culto à tarde para ir até a outra igreja, que também precisava de ajuda, e nós ficávamos assim, irmãos,
meio que sem dormir no domingo. Mais ou menos como eu estou hoje. Vem o construtor de histórias. Ano de 2024. Janeiro. Pastor Joseph chega e diz: um dia eu recebi uma profecia. Já saí da reunião e a mulher disse: pastor, não feche esta igreja. Ela sabia? Não. Ela disse: não feche, porque o construtor de histórias disse que vai ressuscitar esta igreja. Pastor Joseph, então, ano de 2024, nos disse: em 2 anos, eu vejo que Ele é fiel e justo. Uma igreja de 3 membros, para a glória do Senhor. Só para vocês terem ideia, a maior igreja da França, do Nazareno, comporta tem mais ou menos 60 membros. Sim, é. E Deus, em 2 anos, nos dá 50 novas pessoas, 12 nacionalidades diferentes. Eu falo com pessoas da Moldávia, eu falo com pessoas de Madagascar, eu falo com russo, eu falo com haitiano, eu falo com francês. Em qual idioma? Alguns em português, alguns em francês. Meu marido, que fala inglês, porque ele é super inteligente, ele fala inglês, francês, crioulo, português e acho que espanhol também. Eu, a pobre coitada, mal está conseguindo desenrolar o português aqui, porque o francês vai consumindo o nosso intelecto. Aí fica tudo misturado, irmão. Mas quando chego lá para falar francês, também não falo francês direito, porque o português está misturado e fica uma bagunça. Essa parte aí Deus ainda não construiu. Vocês são bênção. Se coloca de pé comigo nessa noite. Era 2008. 17 anos se passaram. E você que está diante de mim é o cumprimento. Como é bom ser o cumprimento na promessa da vida de alguém. Você faz parte da construção da minha história. Você faz parte, mais ainda, da construção da história do pastor Edu e da pastora Flávia. Você faz parte da construção da história da vida do teu irmão. A Bíblia vai dizer em Provérbios: como ferro afia o ferro, assim o homem afia o outro homem, assim o ser humano afia outro ser humano. É por isso que Cornélio tem seu Pedro e Pedro tem seu Cornélio. Deus assume hoje. Amanhã? Não. Em francês a gente diz c'est aujourd'hui. Diz comigo, é difícil. E para escrever é pior ainda. Aí a gente vai ensaiar. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ficou bonito. Mas a gente vai melhorar. Acho que no final vou até gravar para mandar para aquele povo. 1, 2, 3 e c'est aujourd'hui. Vamos melhorar. 1, 2, 3. Alguém pode subir e gravar isso aqui para mim, por favor? Porque eu vou mostrar para ele que tem um povo brasileiro que está começando a aprender francês. Vem, quem está aqui para gravar? Vai, enquanto isso a gente vai ensaiando. C'est aujourd'hui. Mas você vai falar com força, hein? Espere, irmão. No 3.
É 1, é 2, é 3. Seu Jorduí. De novo, seu Jorduí. Aleluia, aleluia. É hoje, é hoje, é hoje, não é amanhã, é hoje. O construtor de história está passando aqui. Ele está passando aqui.